nosso Deus para mais esse momento de estudo. Você deve estar com a sua Bíblia aí por perto, então pode abri-la hoje. Nós vamos estudar o capítulo 4 de 1 Pedro. Então, 1 Pedro no capítulo 4. Acredito que você já está com a Bíblia aí por perto. Inicialmente, nós vamos ficar com os 6 primeiros versículos. Se depois o nosso tempo permitir, a gente avança nos demais. A morte para o pecado e a pureza de vida. 1 Pedro 4, 1 a 6. Alguém gostaria de fazer a leitura desses 6 primeiros versículos? Pode abrir o microfone e ler, por favor. 1 Pedro 4, 1 a 6. Vivendo para Deus. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso o insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Ok, muito obrigado, Sandra, por ter feito essa leitura. Eu vou tenho agora a Bíblia da mulher, não sei se é a mesma de vocês, aquela roxa. Não tem problema, a linguagem tua é um pouquinho diferente, mas é quase a mesma coisa. Eu percebi ali que é um pouquinho... Ok, deixa eu abrir aqui. Vocês todos conseguem enxergar o que eu estou projetando aí? Sim? Ainda não. Guilherme, me dá o feedback. Agora ver. Tá vindo, Ju? Agora sim. Sim? Todo mundo consegue enxergar estudo bíblico, 1 Pedro 4? Sim. Ok, então vamos lá. Eu separei hoje uma frase, ela não tem necessariamente nada a ver com o estudo de hoje. É uma frase de Martinho Lutero, mas ela indiretamente serve para a nossa introdução. A frase diz assim: fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante e tudo o que eu preciso conhecer, tanto para esta vida, quanto para o que há de vir. Achei fantástica essa frase de Lutero. Nós vivemos atualmente um contexto onde muitas pessoas querem ter visões, querem ter sinais, querem que Deus fale com elas, querem ter experiências, e por aí vai, uma série de coisas, né? São as tais religiosidades neopentecostais e o mundo da pós-modernidade, cuja religiosidade é muito baseada muito mais no sentimento do que no conteúdo propriamente da fé objetiva, que é uma fé centrada em Cristo Jesus. E notem como parece que isso já era uma coisa buscada no tempo de Lutero, né? Há 500 anos, não só no tempo de Lutero, como no tempo de Jesus, nos evangelhos também há passagens onde o próprio Jesus se refere que o povo buscava esses sinais. E aí o que Lutero diz: eu estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, porque elas têm tudo que eu preciso conhecer. Ele diz, tanto para essa vida que a gente vive agora, como para a vida que há de vir. E eu escolhi iniciar o estudo de hoje com essa frase, justamente porque é um estudo bíblico. E o estudo bíblico tem justamente esse objetivo, nos preparar para conhecer a Escritura Sagrada. Porque é justamente ali na Escritura que Deus, ele se revela para nós. Ele revela a sua vontade, né? A Bíblia diz que Deus não revelou todas as coisas, mas que Deus revelou tudo o que a gente precisa saber.
E eu até diria que ele revelou tudo que a gente precisa saber e muito mais, além ainda daquilo que a gente realmente precisa saber, né? Isso é a bondade de Deus que vai um pouco além. Recapitulando um pouco, bem rapidamente sobre 1 Pedro, talvez alguns já esqueceram, outros estão iniciando hoje. Então, 1 Pedro faz parte de uma das cartas chamadas universais, ou seja, elas não foi endereçada para nenhuma igreja específica, mas foi endereçada para todos os cristãos, de todas as igrejas, de todos os tempos. Aliás, a Bíblia toda é para todos os tempos, né? Mas cartas universais quer dizer, não teve uma igreja específica. Foi para todos os cristãos. Os temas principais dessa primeira carta de Pedro são a esperança, obviamente, da vida eterna, as provações e a perseverança. O autor desta carta é o apóstolo Pedro, que também é chamado de Simão, outras vezes de Cefas, e ele escreve para os cristãos da diáspora, ou seja, os cristãos que viviam espalhados, principalmente pela Ásia Menor, atual Turquia. Aí você vê um mapa, tudo que está dentro desse risco roxo, desse contorno roxo, fazia parte do Império Romano no tempo de Jesus, no tempo do Novo Testamento. E ali você encontra à direita do mapa um lugarzinho chamado Ásia Menor. Quando Pedro escreve sua carta, ele escreve para o povo que vivia esparramado aí por esses arredores da Ásia Menor. Ali você encontra algumas cidadezinhas, você pode ver ali Éfeso está bem destacada, né? Tem Antioquia, tem Tarso. Depois, indo mais para a esquerda do mapa, você vai encontrar a região da Macedônia. Então, os cristãos, eles, por causa das perseguições, foram se espalhando. E esse espalhamento é conhecido como diáspora. Então, foi para esses cristãos espalhados, por causa da perseguição, que Pedro escreveu para esse povo. Por isso, para renovar a esperança, para preservá-los, fortalecê-los e falar da perseverança em Cristo Jesus. Bom, Pedro escreveu a sua carta mais ou menos entre 65 e 67 depois de Cristo. Então, bem no auge da perseguição romana. Lembrando que no ano 64 subiu ao trono um dos imperadores mais severos do Império Romano, que foi Nero, né? Eu até disse para vocês que muita gente, quando tem cachorro brabo em casa, dá esse nome. E esse nome não é à toa que foi, durante um tempo, ele propositalmente era dado esse nome aos cachorros, justamente baseado na crueldade de Nero. Nero, o imperador, né? Não quer dizer que todas as pessoas que eventualmente se chamem Nero são cruéis, mas estou dizendo um fato histórico da onde vem essa coisa de botar esse nome em cachorro brabo. O contexto, então, da carta de Pedro era o contexto de perseguição por parte do Império Romano, que fazia muitas perseguições, inclusive muitos atentados contra a vida dos cristãos. A Sandra leu aí para nós esse texto de 1 Pedro 4, 1 a 6. A gente vai focar agora em alguns detalhes. Vamos logo no início do versículo 1. O versículo 1 diz assim, acompanhe aí na sua Bíblia. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, isto é, na natureza humana, né? Essa palavra carne serve para falar de Jesus enquanto natureza de homem, né? Porque Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Então, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós. Bom, o que significa esse armai-vos? Algumas coisas na Bíblia, se a gente não entende o que ela quer dizer, a gente não consegue entender a sequência do texto. Então eu coloquei ali, esse armar significa aceitar voluntariamente a cruz da vida cristã. E quando a gente fala da cruz da vida cristã, muita gente acha ou associa só com perseguições. Mas não, a cruz na vida do cristão é tudo aquilo que você eventualmente possa sofrer ou suportar por ser cristão. Por exemplo,
Vou dar um exemplo de uma situação que não é uma perseguição. Se você tem na sua família alguém que confessadamente, abertamente, nega Cristo, ou diz que não crê em Cristo como Salvador, como é que você que é convicto na fé cristã, você fica? Você fica numa situação extremamente dolorida, né? Isso é uma cruz para você. Porque cada vez que você se lembra daquele familiar, daquele amigo, daquele parente, você se lembra que ele não está no caminho da vida eterna. E isso traz sofrimento para você. Isso também faz parte da vida cristã. Então, olha, aceitar voluntariamente a cruz da vida cristã. Isso significa armar-se. Então, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos, quer dizer, estejam prontos, estejam preparados, também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. O que significa esse finalzinho? Eu botei até em vermelho ali. Aquele que sofreu na carne deixou o pecado. E ali eu coloquei a tradução da NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, onde ela traduz esse pedaço dizendo assim: deixa de ser dominado pelo pecado. Ou, dito de outro modo, o sentido é morreu para o pecado. Então, o que ele está querendo dizer assim, aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Quer dizer, não se deixou dominar pelo pecado. Bom, Cristo foi um ser humano, enquanto homem, né, enquanto natureza humana, igual a nós. Com as mesmas necessidades, com as mesmas dores. Exceto uma coisa. Ele não caiu em pecado. E esse é o pequeno grande detalhe, né? Porque o pecado é que traz toda a maldade e todas as coisas, os sofrimentos para a nossa vida. Então, aquele que sofreu na carne, deixou o pecado, quer dizer, morreu para a natureza pecaminosa. E esse é o grande alvo da vida cristã, o grande propósito, né? É procurar viver uma vida que não seja dominada pelo pecado, mas uma vida que procura ouvir a vontade de Deus e uma vida que busca forças no Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. Isso é o que tem a ver com vida de santificação. Pedro, tanto a primeira como a segunda carta, são cartas de santificação. Ou seja, são cartas escritas para pessoas que já são cristãs. Cartas que ajudam a entender como fazer melhor a vontade de Deus. Adiante, é isso que ele diz no versículo 2, né? A vida de santificação. Para que no tempo que vos resta na carne, isto é, no tempo em que vocês ainda estiverem no mundo, né? A carne aqui significa natureza pecaminosa, porque quando nós morrermos, nós não teremos mais natureza pecaminosa. No momento da nossa morte, já se dá o nosso destino eterno. Não é como alguns imaginam assim, a gente morre, daí fica dormindo, até o dia do juízo final. Aí vai vir o julgamento. Não, o julgamento, se a gente quer chamar assim, ele se dá no momento da morte. No momento em que você morre, a sua alma já vai para o destino eterno. A do cristão para o céu, a do incrédulo para a condenação do inferno. Então, para que no tempo que vos resta na carne, isto é, a vida aqui no mundo, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Aqui está uma definição bem boa sobre santificação. O que é santificação? É tentar viver uma vida que agrada à vontade de Deus. Por isso você não deve confundir. Tem gente que acha assim que santificação é uma coisa que a gente faz. E justificação, que tem a ver com salvação, é obra de Deus. Não. Tanto a justificação quanto a santificação são obras de Deus. A diferença é que a justificação, Deus fez a obra inteira em Cristo Jesus. A salvação. E a santificação, o Espírito Santo faz em mim. De que maneira? Pelos meios da graça. Palavra, batismo e santa ceia. Quando você lê, quando você estuda a palavra, o Espírito Santo trabalha em você. E ele te faz sentir vontade, desejo,
alegria de servir a Deus. Ele te chama para o arrependimento, ele te leva a confessar o pecado, ele te leva a crer no perdão de Deus. Isso é vida de santificação. Então, notem, santificação também não é obra humana, é obra de Deus em nós, por meio do Espírito Santo. Vamos adiante? Se alguém tiver alguma pergunta crucial para entender até aqui, pode fazer, senão eu vou seguir. Versículo número 3. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Uau, aqui aparecem uns palavrões, né? Uns palavrões que precisa do dicionário. Quando ele fala em concupiscências, essa palavra significa basicamente luxúria, apego às coisas do pecado ou às coisas materiais como se elas fossem os nossos ídolos, né? E o que significa borracheira? Alguém que seja honesto, que não tenha olhado no dicionário. Sabe me dizer o que significa borracheira? Se alguém consultou o dicionário, não vale por enquanto. Bebedeira. Bebedeira? Você olhou no Esse... Não, é que esse termo é gaúcho. Tu tá borracho. Ah, mas não me diga, a Bíblia foi traduzida por um gaúcho, será? Eu fiquei a vida inteira ouvindo a minha sogra dizendo que não sei quem tá borracho, que não sei quem tá borracho, é da fronteira do Rio Grande. Ô, pastor, mas lá eles dizem que Deus é gaúcho. Tem até a música, Deus é gaúcho. É verdade, tem essa música, né? Deus é gaúcho de espora e mango, né? Foi maragato ou foi chimango? É essa música, né? É, mas eu não conhecia, mas eu escutei essa palavra, é da fronteira do Rio Grande e se usa, borracheira, borracho. Mas olha aí, para mim, confesso para vocês que foi novidade. Eu precisei consultar um dicionário para descobrir o que era essa palavra, borracheira. É latino, isso aí vem do espanhol, borracho. Ah, olha aí, ó, mas que grupo seleto esse, né? Ah, gente, só gente assim, das gramáticas, como diz o Causa. Bebum mesmo, né? Hã? Bebum mesmo, né? Isso quer dizer. Borracheiras quer dizer justamente isso que a Márcia disse, bebedeiras, né? Então, ali no início do versículo número 3, ele começa dizendo assim, porque basta o tempo decorrido. Dito isso de uma maneira diferente, é como se ele estivesse dizendo assim, no passado. Ou, literalmente, no texto original está escrito assim, é um capítulo encerrado. É um capítulo finalizado. A gente diria de outra forma, é uma página virada. Um passado que ficou para trás. Então, Pedro está dizendo para os seus leitores, no passado, né, porque basta o tempo decorrido, quer dizer, no passado, vocês executaram a vontade dos gentios. Ou seja, viveram como gentios. E aí, se nós voltarmos lá em 1 Pedro 1, versículo 14, alguém pode ler? Capítulo 1, versículo 14? Pedro 1, 14. Vou ler aqui, pastor. Obrigado. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Obrigado. Lembram que quando a gente estudou o capítulo 1, eu falei para vocês que muito provavelmente os leitores que Pedro estava escrevendo não eram cristãos de origem cristã inicialmente na vida, né? Que muito provavelmente eram gentios que haviam sido convertidos. Esse versículo 14, ele diz assim, vocês antes tinham paixões que eram moldadas pela sua ignorância, as paixões do mundo. E agora, voltando para o capítulo 4, no versículo 3, ele diz justamente isso, né? Porque no passado, vocês fizeram a vontade dos gentios. Gentios é todo aquele que não é cristão, né? É um gentil, um pagão. E aí ele diz o que significa, o que caracterizava essa vida
de gentil. É a continuação no versículo 3. É tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Bom, notem, o que é que Pedro está fazendo a gente entender aqui? A vida cristã, eu coloquei ali, ela transparece na prática, né? Ou seja, quando nós verdadeiramente tememos a Deus e somos cristãos, nós vivemos a palavra de Deus. E isso é tão naturalmente, não é nenhum peso para o cristão, por exemplo, ter que abandonar coisas que são do mundo. Para o cristão isso é tão natural, né? Porque a Bíblia diz assim, é impossível para o Filho de Deus servir a dois senhores ao mesmo tempo. E quando nós conhecemos a vontade de Deus, então nós passamos a servi-lo, deixando de lado aquilo que nós sabemos que desagrada a vontade de Deus. Novamente, eu volto a repetir, para que isso aconteça em nós, é preciso que a gente se alimente muito da palavra de Deus. Porque muitas vezes, há muita gente que acostuma, né, faz da religião um costume que foi herdado, que foi passado de pai para filho e assim por diante, e só tem aquele hábito, mas ele não se alimenta da palavra, ele não para escutar, ele não faz como Maria, que se assenta aos pés de Jesus. Então, ele não dá, entre aspas, oportunidade para que o Espírito Santo trabalhe, mude o seu pensamento, mude o seu coração. Então, por isso é importante que o cristão, ele se alimente da palavra, porque é ali que o Espírito Santo nos dá um novo coração. Por isso que é importante tomar a Santa Ceia, porque é ali que nós somos fortalecidos, é ali que nós recebemos a bênção de continuar firmes na promessa do perdão. Por que Pedro fala tanto aqui das orgias e das bebedeiras? Eu coloquei o último ponto desse slide, uma frase assim, as orgias e as bebedeiras. Orgias são uma mistura de bebedeira com sexualidade desregrada, né, com prostituição, tudo isso compõe uma orgia. Então, as orgias e bebedeiras eram associadas com os cultos pagãos, especialmente os cultos aos deuses Dionísio e Baco. Existia a deusa Diana, um templo muito famoso na Grécia, onde o culto, as sacerdotisas que estavam dentro do templo dessa deusa Diana eram prostitutas. E como é que se prestava culto? Era os homens indo lá e se prostituindo com essas mulheres. Então, isso era uma forma de culto entre aqueles pagãos. E Pedro, então, está dizendo, vocês em outro tempo viveram nisso. Mas agora, diz ele, vocês precisam viver, isso faz parte do passado. Isso é capítulo encerrado. Isso é página virada. E é tão bom quando alguém vira a página, né? Interessante que nós temos, na nossa natureza humana, a gente fica olhando para trás, para as coisas que passaram, né? Mas Deus, ele apaga. E a gente tem que cuidar muito disso. Porque tem muitas pessoas que às vezes fizeram coisas erradas no seu passado. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Tem pessoas que no seu passado fizeram coisas erradas e aquilo acompanha elas como um tormento até hoje, embora elas já tenham confessado e se arrependido e buscado uma nova vida. É preciso tomar muito cuidado com isso, porque o diabo, ele adora nos fazer lembrar dessas coisas com o intuito de nos querer afastar de Deus, nos fazer decair. E aí você começa a pensar, puxa, mas aquilo que eu fiz, eu não mereço a graça de Deus. Ninguém merece a graça de Deus. Ela é graça, ela é dom, ela é presente. Então, se você teve no seu passado coisas que você considera que foram graves do ponto de vista espiritual, leve isso em confissão perante Deus. Peça perdão, confie na graça de Deus e descanse. Deus perdoa e nunca mais coloca isso sobre a mesa. Nós, por natureza pecaminosa, é que temos essa tendência de voltar às coisas do passado e colocá-las de novo nos atormentando sobre a mesa. Adiante, versículo número 4. Por isso, difamando-vos
estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Interessante esse versículo, né? Por isso, difamando-vos. Quem é que está difamando? Os gentios. Pedro está dizendo, eles olham para vocês e difamam vocês. Eu escrevi ali, esse versículo expressa o ressentimento do mundo que considera estranho o pensamento cristão. Você nunca foi ridicularizado por expressar a sua posição de cristão? Você nunca foi caçoado por ninguém do seu círculo de amigos ou do seu círculo familiar por você ir à igreja, por você se abster de uma determinada prática, dizendo que isso não agrada a Deus? Era exatamente isso que acontecia aqui. Os gentios olhavam, então, para esses convertidos que agora queriam viver uma vida nova em Cristo, e eles difamavam. E aí a gente tem que cuidar que às vezes a gente faz isso também. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes tem pessoas que tiveram um passado extremamente errado, né? Um bandido, por exemplo. Praticou tantas maldades, tantas coisas erradas, e um belo dia ele tem contato com a palavra, e depois de um tempo ele aparece mudado, falando da palavra de Deus. Numa primeira reação, a maioria das pessoas faz um julgamento errado, e diz assim, agora está querendo pagar uma de santinho. Puxa vida, mas será que então, quando a gente age assim, a gente não está desprezando a palavra de Deus que nós mesmos dizemos que é transformadora? Porque a Bíblia diz isso. Então, começa a prestar atenção nessas coisas, né? Às vezes, nós também fazemos exatamente isso que sofremos, só que de uma outra maneira. Então, é isso que Paulo está dizendo. Eles difamam vocês, estranham que não concorrais com eles no mesmo excesso de devassidão. Quer dizer, eles estranham que vocês não praticam as mesmas coisas que eles. Vamos adiante? Versículo 5, antes de ir para o 6. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar os vivos e os mortos. Então, Pedro está dizendo aqui, cada um vai prestar contas da sua vida, né, perante Deus. Versículo 6. Pois, para este fim, foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Esse é o versículo mais difícil do texto. Num primeiro momento, parece difícil. Veja ali, foi o evangelho pregado também aos mortos. Na semana passada, o Guilherme trouxe o estudo que Cristo desceu ao inferno. E aí nós terminamos o estudo aprendendo que Cristo não foi pregar no inferno o evangelho. Não foi pregar a oportunidade de salvação, mas ele foi apenas anunciar. Isso foi destacado no estudo. Cristo foi ao inferno apenas para proclamar, anunciar a sua vitória sobre a morte, sobre o diabo, sobre o inferno. Para aqueles que estavam no inferno, isso foi lei. Lei para mim e para você, que cremos no Evangelho, é graça de Deus. Então, olha ali, a partir dessa declaração do versículo 6, foi o Evangelho pregado também aos mortos. Eu coloco, então, 2 questionamentos aí. Primeiro, há oportunidade de salvação para os que morrem no pecado? Em segundo lugar, é útil orar pelos mortos para que tenham uma segunda chance de salvação? Alguém quer responder ou dar a sua opinião sobre essas 2 perguntas aí? Será que há uma segunda oportunidade para os que morreram no pecado? Ninguém quer arriscar o pescoço? Conforme o Guilherme explicou, semana passada, morreu, já era. Ali já está feito
Ali já está feito a seleção, ou para cá, ou para cima ou para baixo, né? Isso. E orar para mortos, não, de jeito nenhum, também já foram. Devemos orar pelos que ficam aqui para consolar as famílias e tal, mas orar para mortos, não, acender velas também não, de jeito nenhum. Ok, tá aí a opinião da Márcia. Mais alguém expressa uma opinião semelhante ou então diferente do que a Márcia pensa? Acho que todos concordam com a Márcia, ou então estão tímidos. Não, pastor? Sim, pois não. Eu acho que assim, a nossa oportunidade, que ele fala em oportunidade, a nossa oportunidade é nesse momento aqui, agora, enquanto nós estamos vivendo, né? E eu acho que passou dessa vida aqui, perdeu o trem, não adianta. Certo. O tempo, a oportunidade da salvação, a gente sempre repete, é durante o tempo da nossa vida, né? Enquanto o ser humano estiver com vida aqui no mundo, é o tempo da salvação, é o tempo oportuno. A Bíblia diz, eis o tempo sobremodo oportuno da vossa salvação. Bom, desculpem. Como então a gente entender esse início desse versículo? Foi o evangelho pregado também aos mortos. Antes de dizer ali, queria pedir vocês para abrir a Bíblia em Hebreus 9, versículo 27. Hebreus 9, 27. Alguém ali pode ler. Hebreus 9. Está um pouquinho antes de Pedro aí. Hebreus 9, 27. Quem encontrar, pode ler. Tem aqui. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Muito obrigado. Notem, há uma só morte e um só juízo. Ou seja, dito isso de outra maneira, não é possível mudar de ideia. Não é possível mudar a sentença que foi depois da morte. Isso significa que é impossível para o ser humano uma conversão pós-morte, digamos assim. Então, quando a Márcia fala ali que não se deve orar pelos mortos e não se deve acender velas para os mortos, ela está certa. Embora isso seja um costume, que muita gente às vezes faz sem nunca se perguntar por que faz, isso tem uma origem medieval, né? Para a doutrina romana, vocês sabem muito bem isso, não existe apenas céu e inferno. Existe um estágio intermediário depois da morte, que é o tal do purgatório, com R mesmo, não é purgatório, tá? Purgatório. E lá no purgatório, então, a alma fica para ser purgada, isto é, ser purificada. E de que maneira que ela é purificada? Ela é purificada se os vivos orarem por ela. Ela é purificada se os vivos acenderem vela por ela. Se os vivos mandarem rezar missa por ela. E assim por diante. Então, isso tudo não é doutrina bíblica. Isso é doutrina incorporada humanamente no contexto da igreja medieval. Vocês sabem que a Idade Média é uma idade muito prolífera de muitas fantasias. E também na teologia não foi diferente. Então, essa ideia de acender vela para o morto, para iluminar o caminho, então, aí a ideia é assim, né? Quanto mais você ora, e quanto mais você acende vela, e quanto mais você reza a missa, aquela alma vai se purgando, vai se purificando, até que Deus tira ela do purgatório e leva ela para o céu. Isso não é uma coisa bíblica. Isso pode ser muito bonito, assim, na fantasia, na cabeça das pessoas, mas não é a Bíblia que ensina isso. São as pessoas. No seu saber popular, no seu tradição histórica da Igreja Romana. Então, há um único juízo. Também esses mortos que diz ali, eles não são os espíritos que está lá em 1 Pedro 3,19. Na semana passada apareceu ali, no capítulo 3, versículo 19, no qual também foi e pregou para os espíritos em prisão. Esses espíritos em prisão são a alma dos condenados ao inferno. Tá? Quando Jesus foi lá, ele pregou para esses espíritos. Não é desses mortos que o versículo
do capítulo 4, versículo 6 está falando. Quem são, então, esses mortos do versículo 6? Eu escrevi ali. São os espiritualmente mortos. Mas não depois que morreram, enquanto estão vivos. Quem é uma pessoa espiritualmente morta? É a pessoa que não crê. É a pessoa que não se arrepende. Então, esse versículo número 6, você pode ler ele assim, ó. Pois, para este fim, foi o evangelho pregado também aos espiritualmente mortos, aos afastados, aos que negam a fé, para que mesmo julgados na carne, isto é, nas provações, nas perseguições, segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Ou seja, por que a gente prega para aqueles que são espiritualmente mortos? Para que eles deixem de ser mortos e passem a ser vivos em Cristo Jesus. Em Cristo está uma nova vida. Então, esse versículo número 6, ele parece difícil, mas ele não é. Ele, na verdade, se refere ao evangelho que é pregado durante a vida terrena, com o intuito de levar uma pessoa que está espiritualmente morta à fé em Cristo Jesus. Desse texto que a gente leu até aqui, do versículo 1 ao 6, a gente talvez podia dizer assim, tá, então, o que a gente pode tirar de compreensão disso tudo? Mateus 26, 41 diz, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se você olhar o título na Bíblia, está lá, a morte para o pecado e a pureza de vida. A vida do cristão é uma vida que sempre está debaixo, precisa ser vivida debaixo da cruz, mas ela está sempre em constante perigo, né? Tem uma frase de Martinho Lutero que ele dizia assim, quando fui batizado, eu afoguei o velho homem. Mas o que eu descobri depois é que o danado sabia nadar. Ou seja, o velho homem, a força do pecado, está sempre tentando nos tirar do caminho, da vida de santificação. E esse vigiem e orem que Jesus fala é justamente, fiquem atentos, prestem atenção, cuidem com o que vocês escutam e escutem, deem mais ouvidos à palavra de Deus para que não caiam em tentação. Gente querida, alguma pergunta, alguma colaboração até aqui? O restante do texto, a partir do versículo 7, é um texto bem compreensível. Acompanhe aí o versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros e sem murmurações. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Eu queria chamar a atenção desse versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Queria perguntar para você, quais são os dons que você julga que tem? Pensa aí um pouquinho. Não fica pensando só que você, para ter dom, tem que saber cantar ou falar bonito, ou orar em público. Mas pensa no dom que você tem. Pode ser até o dom de lavar muito bem uma louça. Quais são os dons que você tem? O versículo 10 diz que esses dons nós recebemos de Deus. Para quê? Olha o início do versículo 10. Para que a gente sirva uns aos outros. Se o dom que eu recebi eu não uso para servir o meu próximo, eu não exercito a minha fé em amor, então eu também deixo de servir a Deus. Porque aquele que quer servir a Deus, a Bíblia ensina, ame o seu próximo. Quer dizer, sirva o seu próximo.
Aliás, esse é o sentido de ser cristão, né? É ser o pequeno Cristo na vida do irmão. E aí o versículo 10 diz que nós somos despenseiros desses dons. Essa palavra despenseiros, no texto original, ela significa mordomo. Mordomo é um administrador, mas é um administrador que não administra aquilo que é seu. Isso é um detalhe interessante. Mordomo é alguém que administra algo que é do outro. Então, nós somos mordomos dos dons, mas os dons não são nossos, são de Deus. Então, olha que coisa bonita pensar nisso, né? Os dons que eu tenho, foi Deus que me deu. Porque agora Deus quer agir no mundo por meio de mim, por meio de você. Olha que coisa bonita quando a gente entende isso, né? Coloca os teus dons a serviço do Senhor. Quer dizer, sirva ao próximo com o dom que Deus te deu. Deus nos deu dons para que a gente use e não fique enterrado como a parábola do tesouro. Versículo 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Quero chamar a atenção para duas coisas nesse versículo. A primeira delas é esclarecer o que é um oráculo. Oráculo é toda e qualquer declaração divina. Bom, para nós cristãos, a declaração divina é a Escritura Sagrada. Então, oráculo de Deus quer dizer a vontade de Deus revelada. E outra coisa que aparece muito bonito nesse versículo número 11, no versículo 10 ele falou dos dons, né? Que Deus nos deu vários dons e nos chama a ser dispenseiros. E agora no versículo 11 ele fala para que servem os dons. Esses dons servem para que o nome de Deus seja glorificado. Essa é a diferença de servir a Deus e servir a nós mesmos. Às vezes a gente pode usar mal o nosso dom. E pode usar o nosso dom para se promover. Você já percebeu como hoje em dia tem pessoas que se dizem pregadores e eles precisam tanto de um palco? Precisam tanto de uma roupinha moderna? Porque muitas vezes precisam brilhar. Servem a si próprios. João Batista é a melhor receita quando se fala dos dons. Convém que Jesus cresça e que eu diminua. Quanto mais a gente pudesse usar os nossos dons para que o nome de Jesus apareça, esse é o objetivo da vida cristã. Você sabe fazer bem uma coisa? Faça. Mas não para a glória própria, mas para que o nome de Jesus, ele possa ser levado, ele possa brilhar por meio daquilo que você está fazendo. Isso é muito bonito quando a gente entende. E aí, então, eu quero encerrar indo lá para o versículo número 16. Versículo 16, 15 e 16. Aliás, vou ler a partir do versículo 14, 15 e 16. Alguém lê o 14, o 15 e o 16, por favor? Ok, vai lá. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Muito obrigado, Márcia.
Lembra o que eu falei no início? Pedro é uma carta que fala de sofrimento, fala da esperança, mas fala também da perseverança. Então, Pedro está escrevendo, logicamente, como eu disse, para pessoas que sofriam perseguição. Ele está dizendo, se vocês tiverem que sofrer pelo nome de Cristo, então bem-aventurados vocês são. Quer dizer, sejam felizes por isso. Porque significa que se você está sofrendo pelo nome de Cristo, você está no bom caminho, né? E aí ele vai dizer assim, não sofra por outras coisas. Daí ele diz no versículo 15, por ser assassino, ladrão, malfeitor. Mas, versículo 16, se você sofrer como cristão, não tenha vergonha disso. Antes, isso vai servir para a glória de Deus. Ou seja, quando você é chamado de qualquer coisa por ser um cristão confesso, às vezes a pessoa pode sentir uma vergonha por isso. Mas ele está dizendo, não sinta vergonha disso. Porque quanto mais você sofrer por isso, mais a tua posição vai ser conhecida. E esse conhecer da sua posição é um testemunho perante o mundo. E por isso o nome de Deus é glorificado. E aí queria chamar a atenção para a palavra cristão. A palavra cristão, ela aparece só 3 vezes na Bíblia. Aparece aqui em Pedro, no versículo 16. Aparece em Atos 11, 26. E em Atos 26, 28. São os 3 textos bíblicos que aparece a palavra cristão. A palavra cristão significa adepto de Cristo, ou então um seguidor de Cristo. Lá em Atos 26, ocorre a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos. E eles estavam na cidade de Antioquia. Essa é a pergunta para a gincana, anote aí. Onde foram os apóstolos pela primeira vez chamados de cristãos? Aí você responde em Antioquia, aí marca o ponto. Atos 26, 28 foi quando o rei Agripa, que não era cristão, ele reconheceu a palavra cristão para os seguidores de Cristo. Bom, eu anotei ali ainda que inicialmente cristão era um título depreciativo. É como se é um apelido para aqueles que seguiam a Cristo. Então não era de bom tom ser chamado de cristão no início. Os cristãos, antes de ser cristãos, eram judeus, né? Então os judeus, seguidores de Cristo, foram apelidados de cristãos. E eles eram chamados de outros nomes também. Anotei aí embaixo, seita dos nazarenos. Então os judaizantes, aqueles que não aceitavam Cristo, eles diziam, esses aí são a seita dos nazarenos. Por quê? Jesus de Nazaré. Daí, seita dos nazarenos. Paulo também diz os que pertenciam ao caminho. Essa é uma expressão interessante em Atos 9, 2. Caminho associado a Cristo. Os seguidores de Cristo, os que pertencem ao caminho. Atos 14, 2 aparece o título irmãos. Nós usamos isso até hoje, né? E também aparece discípulos. Então, todas essas expressões são sinônimos para cristãos. Com o passar do tempo, os próprios discípulos passaram a se chamar de cristãos. E hoje, ser chamado de cristão significa confessar Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Queridos, o estudo de hoje nós vamos ficando por aqui. Eu abro agora um espaço se alguém quer perguntar ou se alguém quer contribuir. Alguém tem algum questionamento, dúvida ou reação para fazer? Todos quietinhos, vou fazer a prova agora. Oi, pastora Beth. Oi, Beth, tudo bem? Tudo bem. É errado assim a gente chamar o nosso irmão da igreja? A gente pode chamar assim? Pode chamar corretamente, não tem nada de errado nisso. Porque nós somos irmãos, né? Exatamente. Em Cristo somos irmãos. Sim, então tá. Boa pergunta. Mas alguém quer se manifestar? Estou vendo o seu Ari e Dona Ingrid chegaram aí também agora na reunião. Sejam bem-vindos. Seu Ari estava de aniversário ontem, né, seu Ari? 18 anos. Que bênção de Deus. E Deus proporcione mais uma porção de 18 anos para o seu Ari, né?
A gente não ouviu, acho que o seu Ari ia falar, mas não deu para ouvir. Ok, gente? Ninguém mais tem nenhuma manifestação a fazer? Ok, então. Quero desejar a todos uma abençoada noite. Lembrar vocês que no próximo sábado os jovens estão promovendo uma pizza. Se alguém quiser ajudar os jovens, então entre em contato com eles. Aí busca a pizza aqui na igreja e leva para casa, ok? Fiquem todos na graça, na paz do Senhor nosso Deus. Uma noite bem abençoada. Com esse friozinho aí, né? Dá uma esquentada aí na cama antes, bota uns gatos para dormir lá, que daí esquenta primeiro, depois dorme lá. Ó, Oscar, chegou aí, Oscar, não tinha te visto, agora estou te vendo. Depois, seja bem-vindo, Oscar. Oscar, nosso irmão, e a esposa vieram de Londrina morar para cá, são os pais da Aline, e agora estão se congregando na nossa igreja. Agora está um tempo difícil, que a gente não se encontra mais todo mundo, né? Então, mas quando vocês veem esse rapaz aí, ele agora é membro da nossa igreja. Eu não posso dizer para vocês, deem um abraço logo nele, porque não pode abraçar agora, né? Dá um abraço de longe. Ó, minha comadre Néia, lá do Espírito Santo. Boa noite, comadre. Prazer, um beijão para você, para a família toda, que Deus abençoe. Que satisfação. Meu afilhado, o filho dela é meu afilhado, Mihai, deve estar por ali também. Um beijo para ele também. Deus abençoe. E mais alguém que entrou aí depois? O Oscar escreveu, já estávamos aqui. Deve ser depois que eu comecei a projeção, daí eu não enxergo mais quem entra. Ou se foi antes, me perdoa, que daí eu não tinha visto. Estou precisando de óculos, né? Gente, vocês podem bater papo agora que quiser, ou quiser ir tomar uma sopa, ou tomar um quentão, podem ficar à vontade. Ô, pastor, tá? Sim. Ô, pastor, hoje é aniversário da Eliane Rassi. Cadê a tia Eliane? Tá aí? Eliane! Oi! Cadê você? Tô aqui com a Júlia. Mas olha, você hoje então está de aniversário. Estou. 18 aninhos também. 15, né? É. 15 anos a tia Eliane. Isso. Então, tem mais alguém de aniversário essa semana? Não? Não. O seu Ari e a Eliane. Então, vamos fazer assim. Eu vou fazer uma oração agora de gratidão e depois o Lucas canta o parabéns aí para os nossos... O da comadre Néia foi na sexta-feira passada. Show! Mais alguém de aniversário? Beatriz, olha, a primeira vez que tu está conosco no estudo, Bia. Que bom, um beijo para você. Bem-vinda. Que legal, o nosso grupo aqui está crescendo, né? Cada semana tem gente nova por aí. Que alegria. Deus seja louvado. Oremos, então. Bondoso e misericordioso Deus, nosso gracioso Pai. Nós te somos imensamente agradecidos pela nossa vida e hoje, de uma maneira muito especial, nós queremos te agradecer por mais um aniversário concedido ao seu Ari, também a Eliane no dia de hoje e a Néia na última sexta-feira. Obrigado, Senhor, pela vida que deste a estes irmãos. Ebenezer, até aqui os ajudou a tua mão. Pedimos que continues com eles. Renova sobre eles o teu amor e as tuas bênçãos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ouve, Senhor, a nossa oração. Amém. Lucas, canta primeiro aquela bênção assim, e daí depois o parabéns. A bênção você pode fazer em casa, ou assim, sozinho. Então vai. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito esteja em nós, e para sempre, para sempre, para sempre. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, parabéns,
O seu dia chegou, o bom Deus lhe ajude, como sempre ajudou. Parabéns, Neia. Neia e todo mundo, né? Não, Neia não, é Eliane. Parabéns, seu Ari, parabéns a Neia, parabéns a tia Eliane. Felicidades. Também estou vendo a dona Roseli e o Eliel que acompanharam a mensagem e escreveram ali. Obrigado pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Todo mundo abriu a câmera, Guilherme, você já fez aquela foto final?